Queridos vocacionados, jovens consagrados da comunidade Shalom, de Fortaleza e de outras missões, é uma alegria que neste retiro pessoal, onde vocês vão poder meditar e aprofundar um pouco mais o chamado ao sacerdócio, quero saudar com vocês com o Shalom de Deus. Aquilo que por graça nós recebemos, nós damos. Então, para vocês, a graça, a paz de Jesus, o Shalom de Deus. E hoje nós vamos abordar o tema do sacerdócio missionário, claro, dentro do carisma, dentro da igreja. Mas antes de iniciar esse tema, vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos conduzir para que tudo aquilo que Deus quiser colocar no nosso coração seja colocado, nós tenhamos a docilidade do Espírito para tudo aquilo que Deus quer para nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, este tema sobre o sacerdote missionário diz muito respeito àquilo que nasce agora na comunidade, que surge como graça atual, que é, digamos assim, o caminho de formação para os seminaristas da comunidade Aliança, que se sentem chamados a um apelo missionário permanente, estado permanente de missão. Então, eu queria começar esta pregação de hoje, uma partilha, na verdade, falando um pouco da experiência que eu tive, que diz respeito àquilo que todos nós estamos vivendo. Em 2012, eu estava numa peregrinação com um grupo em Medjugorje, e num dado momento, rezando o texto, olhando para a Colina das Aparições, olhando para a imagem de Nossa Senhora bem distante em cima da montanha, eu senti Nossa Senhora me inspirando e no meu coração não era uma voz, não era uma locução interior, mas era uma compreensão de que Nossa Senhora queria uma casa de formação para seminaristas da comunidade Shalom. No momento eu confesso que não entendi muito bem, porque já sou há muito tempo da comunidade de vida, fui seminarista, iniciei o meu caminho de seminário na comunidade de vida, tive até como um período como responsável dos seminaristas na comunidade antes do Padre Denis, e entendia muito bem tanto o processo formativo da comunidade de vida, como também entendia muito bem o processo formativo da comunidade de Aliança, que já acontece na comunidade. Desde os inícios, a comunidade sentiu, e isso está muito claro nos nossos estatutos, que nós somos chamados a formar sacerdotes. Então, quando Nossa Senhora me deu aquela moção, aquela compreensão, não deu completa, no sentido de que eu não entendi, sendo da comunidade de vida, o que ela queria dizer. Mas aquilo ficou muito forte no meu coração e durante esses anos todos nunca saiu do meu coração. Nossa Senhora me disse: eu quero uma casa de formação para sacerdotes da comunidade. E durante este tempo eu fui partilhando com pouquíssimos irmãos, partilhei com o meu formador pessoal, partilhei com o meu diretor espiritual, partilhei com a nossa cofundadora, Emília Nogueira, e todos eles acharam muito interessante, mas disseram que iam rezar. No ano passado, em 2024, em outubro, tivemos um retiro do clero, onde o nosso arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório, estava presente. E neste
nesta ocasião eu tive a oportunidade de conversar com ele e partilhei com ele sobre essa graça que estava guardada no nosso coração. Para minha surpresa, Dom Gregório ficou muito animado e com muita inspiração começou a falar muito sobre isso e também muito motivado, muito cheio de alegria e de esperança. E isso foi uma revolução dentro do meu coração. E nesta conversa ele disse, isto é o chamado para a comunidade de aliança. Eu disse, Dom Gregório, mas eu sou comunidade de vida. Ele disse, não tem problema, você vai continuar como comunidade de vida e vai colaborar com este novo de Deus na comunidade de aliança. E aí tudo se descortinou. Aí eu entendi que aquilo que Nossa Senhora tinha falado em 2012 dizia respeito à comunidade de aliança. Ou seja, o nosso arcebispo de Fortaleza participou também, digamos assim, da compreensão dessa graça de Deus. Depois, partilhei com o Padre João sobre a conversa com o Dom Gregório. O Padre João ficou muito impressionado e muito animado e levamos isso ao Moisés, que também acolheu com muita alegria e com muito ânimo. Com o tempo nós fomos trabalhando, conversando com as pessoas sobre isso e foram surgindo vocês, os primeiros vocacionados, antes mesmo da gente, digamos assim, publicar sobre essa novidade. Recentemente, na última reunião do Conselho Geral, foi colocado essa inspiração e o Conselho Geral, em unanimidade, todos juntos, com muita alegria e unidade, aprovaram esse nosso projeto da Casa de Formação para seminaristas missionários na Aliança. Fiz essa introdução, esse testemunho, para que vocês possam entender que é algo que vem de Deus, não vem de nós, é algo que vem pelas mãos da Virgem Maria, como eu chamo sempre, aquela que está revelando em Medjugorje a sua graça e a sua paz, a Rainha da Paz, de quem eu sou muito devoto, porque ela me livrou da morte. Depois, ao longo do tempo de formação, eu posso dar o testemunho da minha vida pessoal. E estamos então agora preparando esse retiro, depois de ter acompanhado vocês, para que a gente possa fazer o nosso discernimento e vocês, em unidade, em conformidade com os formadores, vão então, depois desse retiro, poder escrever a carta pedindo o ano de missão, que será o ano 2026. O sacerdote missionário. O sacerdote missionário, ele, nos últimos papas da igreja, ele tem despontado como algo urgente e muito necessário. Quando falamos de sacerdote, quando falamos de missão, falamos de um homem tocado pelo olhar de Jesus misericordioso e enviado pelo seu amor. Não se trata de qualquer pessoa, nós fomos tocados por Jesus, pelo Cristo sacerdote, pelo Cristo misericordioso, e fomos então enviados pelo amor de Deus. Jesus ressuscitado aparece aos seus discípulos, e isso está muito claro nos evangelhos. Na passagem, por exemplo, de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus, depois de ressuscitado, é o último capítulo, é o capítulo da ressurreição de Jesus no Evangelho de Marcos. Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. E depois fala dos sinais que acompanharão esse anúncio missionário. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, ou seja, a unção, o poder de Deus estará conosco, pela misericórdia de Deus. São João também vai dizer, no Evangelho que escreve, no capítulo 20, como o Pai me enviou, capítulo 20, versículo 21, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Meus irmãos, se trata de alguém tocado e enviado. Nós não somos qualquer vocacionado da comunidade de aliança. Nós somos alguém que
fomos e seremos cada vez mais tocados por este Deus que nos ama e enviados em missão, enviados para pregar o Evangelho a toda criatura. É essa graça que nos dá o Senhor, é essa graça que nos dá o chamado de Deus. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. O sacerdote não é aquele que tem uma função dentro da igreja. O sacerdote tem uma participação real na missão de Cristo. O primeiro missionário do Pai. Portanto, meus irmãos, ser sacerdotes é ser enviado pelo Deus que nos amou e se entregou por nós na cruz. E esse envio nos faz anunciar essa boa notícia da salvação que Deus nos traz e reconciliar o homem com Deus, reconduzir o homem que estava afastado de Deus ao coração de Jesus, ao coração de Deus. Deus tem um coração, o coração sagrado. E aí nós vamos buscar os últimos papas, o magistério da igreja, e vamos ver como cada vez mais é urgente a missão, a missionariedade. São João Paulo II, ele nas suas encíclicas, nas suas cartas, ele nos recorda, por exemplo, na Presbyterorum Ordinis, ele diz que na ordenação sacerdotal o Espírito Santo unge e envia. A unção não é para si mesmo. A unção é sempre para a missão. Pela unção do Espírito Santo, os presbíteros são configurados a Cristo sacerdote, de modo a poder agir em nome e na pessoa dele, de Jesus. Então não é qualquer função, qualquer desafio que se apresenta diante de nós. É uma graça que o Senhor nos concede, uma missão, aonde Ele nos envia, nos unge para anunciar a sua boa nova. Poderia ter chamado tantos outros, mas você e eu somos chamados a esse estado permanente de missão, onde o Senhor nos configura a Ele e nos dá a graça de agir em nome dEle. O mundo tem sede de outros Cristos. Pois é, eu e você somos chamados a desbravar o mundo sendo outros Cristos. Essa é uma missão belíssima, belíssima. Essa é uma missão que só vivendo essa missão a gente pode experimentar a maravilha que ela é, a beleza que ela é. A missão tem também uma dimensão trinitária. Moisés fala nos estatutos que nós entramos na Trindade, né? Nós somos colocados dentro do mistério trinitário. E João Paulo II também fala que a missão tem também uma dimensão trinitária. O Pai envia o Filho e o Pai enviam o Espírito Santo e o Espírito envia a Igreja. Então o sacerdote dentro deste movimento, é um movimento divino, ele se torna um sinal visível do Deus que se comunica. Deus, ele se comunica. Deus, ele comunica o seu amor se comunicando a si mesmo. Como é maravilhoso ver as pessoas tendo experiências com Deus, tendo um encontro pessoal com o amor de Deus, porque Deus vai ao encontro, Deus se faz próximo, Deus se faz presente na vida daquele que precisa, que anseia, que deseja, e até daquele que nem espera muito. Muitas vezes na missão a gente encontra pessoas que jamais esperavam ter um encontro com Deus, que nem desejavam tanto, mas a misericórdia de Deus superou. E outros desejam muito, pedem muito,
e recebem muito essa graça, esse encontro com Deus vivo e verdadeiro. E aí, meus irmãos, o próprio João Paulo II ainda fala na Redemptoris Missio que a missão é o paradigma de toda a ação da igreja. Como é importante a missão. Por isso que a gente pode lembrar que toda missa celebrada nos coloca em estado de missão. A missa quer dizer missão, quer dizer envio. Então, nós somos o paradigma principal da ação da igreja. Nós que somos missionários. Porque a igreja existe para evangelizar. A igreja existe para ser missão. E o sacerdote é o primeiro chamado. Se o povo precisa ser chamado, ele tem que olhar na pessoa do sacerdote esse chamado a encarnar essa verdade da missão. A missão é muito concreta na nossa vida. A missão não é algo fantasioso. Deus toca o meu coração, me coloca em estado de missão, e isso contagia o povo de Deus. E eu vou tornando a minha vida missionária fonte e referência para que a vida dos outros se torne também vida missionária. Mesmo que muitos não são chamados a sair de casa, mas se colocam em estado permanente de missão. São 3 traços que definem o sacerdócio missionário em João Paulo II. Primeiro, a configuração a Cristo, cabeça e servo. Cristo é aquele que guia, porque é a cabeça, e serve. No Evangelho de João, quando Jesus senta na mesa com os apóstolos, ele cinge os rins, coloca o avental e vai lavando os pés dos apóstolos. Que coisa linda! Jesus é o Cristo cabeça, mas é o Cristo servo também. Depois, o segundo ponto, a comunhão fraterna com os outros sacerdotes e com o bispo. Quando você partir em missão, você vai encontrar uma igreja constituída de um povo cujo Cristo cabeça está representado, está presente na pessoa do bispo, que lhe convidar para estar em missão. E você terá também outros sacerdotes com quem você vai viver uma vida fraterna. Nós viveremos sempre esse movimento de encontrar a igreja de Cristo presente aonde nós formos em missão. Isso é belíssimo. Nós não iremos para qualquer lugar. Nós seremos chamados a viver uma igreja concreta na nossa vida, que tem um bispo, que tem um povo. E aquele povo eu vou servir. E o terceiro aspecto é o zelo pastoral e missionário. Aquela missão naquela igreja particular vai me fazer ter um zelo por aquela própria igreja, por aquele povo, e viver na minha própria vida esse zelo pastoral. E nesse zelo pastoral e missionário, eu posso ir até as periferias, espirituais e as periferias existenciais. Quanta gente precisando da nossa palavra, quanta gente precisando do nosso olhar. O povo de Deus deseja, o mundo não consegue mais saciar a fome existencial, a sede existencial do povo. Só Deus, através dos missionários que levam Cristo, pode responder esse anseio do coração humano, esse desejo de encontrar o quê? De encontrar o sentido da vida, de encontrar o sentido da existência, de encontrar a alegria interior. O povo está triste. Hoje a tecnologia oferece tanta coisa, mas o que a gente vê é que o povo vai ficando triste, porque a única coisa que alegra o coração do homem é o encontro com Deus e consigo mesmo. É em Cristo, imagem e semelhança do Deus Pai. Jesus diz a Filipe: Filipe, tu já me vês há tanto tempo, como é que tu quer ver o Pai? Quem me vê, vê o Pai, Filipe. O povo precisa do olhar de Jesus,
que está no seu olhar missionário. Jesus está no seu olhar missionário. O Papa polonês, ainda na Pastori da Bovomes, vai falar: o sacerdote é um homem de comunhão e de missão. Ele é um homem do Evangelho, chamado a anunciar a Cristo ao mundo inteiro com a força do Espírito Santo. Olha a clareza dessa frase de João Paulo II na Pastores da Bovomes, onde ele diz: o sacerdote é um homem de comunhão e de missão. Ele é o homem do Evangelho, chamado a anunciar Cristo ao mundo com a força do Espírito Santo. E aí a gente entra no pontificado de Bento XVI, que também, com muita sabedoria, muito brilhantismo, enriqueceu esse ensinamento da igreja missionária e dos vocacionados à missão. Bento XVI vai dizer: o sacerdote é o cooperador da verdade, é a testemunha da caridade. O sacerdote é o cooperador da verdade, é a testemunha da caridade. Na homilia que ele fez em Aparecida do Norte, eu tive a graça de estar nessa ocasião em Aparecida, o Papa vai dizer: a igreja cresce não por proselitismo, mas a igreja cresce por atração. E na Deus Caritas Est, ele recorda que o amor é a alma da missão. Porque o amor é a alma da missão, a igreja então vai crescer não por proselitismo, mas por atração. O amor atrai. O amor atrai. Por fim, na Sacramento Caritatis, Bento XVI ensina que a Eucaristia é o coração da vida missionária da igreja. O sacerdote missionário é, antes de tudo, homem do altar. É do altar que ele parte e para o altar que ele retorna. Olha que coisa linda! O sacerdote missionário é, antes de tudo, o homem do altar. É do altar que ele parte e é para o altar que ele retorna. Você, muitas vezes, na sua missão, aonde Deus lhe enviar e a igreja lhe chamar, você vai compreender que realmente a sua maior alegria é estar ali unido ao altar de Cristo, unido ao mistério que você celebra, ao mistério da Eucaristia. Ali você vai encontrar força, fonte e graça para a sua vida missionária. Por isso que Bento XVI, com tanta clara evidência, diz que o sacerdote é o homem do altar. Tudo parte dali e tudo volta para ali. Eu recebo do altar e dali eu tiro forças para evangelizar, para anunciar aquilo que o povo tanto deseja, que é o amor de Jesus. Quem anuncia a palavra, diz Bento XVI, deve antes deixá-la ferir no próprio coração. E é no altar, celebrando a Santa Eucaristia, que você se deixa ferir, sobretudo no altar, também na sua vida espiritual, na sua vida de oração. E por fim chegamos ao Papa Francisco, que vai retomar e atualizar toda essa linha missionária, dando um tom de proximidade e de ternura pastoral. Na Evangelii Gaudium, que ele escreveu em 2013, ele diz: prefiro, essa é uma frase muito célebre dele, né? Muito conhecida. Ele diz: prefiro uma igreja acidentada por sair, acidentada por se comprometer, do que uma igreja enferma por se fechar. Prefiro uma igreja acidentada porque sai, do que uma igreja enferma porque se fecha. O sacerdote missionário, segundo Francisco, é o que vai encontrar, vai até o outro para encontrar aquilo que Deus preparou com tanto amor
que é a razão da sua vida missionária, o coração do homem. Então o sacerdote missionário, ele sai, mesmo que ele se acidente, mesmo que ele corra o risco, ele sai para encontrar o coração do homem. A missão dele começa pela misericórdia, diz Papa Francisco na bula Misericordiae Vultus, que é aquele documento que ele escreveu quando ele instituiu o ano 2016, o ano da misericórdia. Jesus Cristo, diz o Papa, é o rosto da misericórdia do Pai. Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. E o sacerdote é chamado a tornar esse rosto visível. Meus irmãos, na sua missão você vai perceber que muitos vão ver o rosto de Deus no seu rosto. No seu rosto. Muitos vão lhe agradecer por isso. Obrigado, Padre, porque em você eu vejo Jesus. Só isso já nos bastaria para justificar a nossa missão. O sacerdote é o rosto da misericórdia do Pai. O sacerdote é chamado a tornar esse rosto visível, evangelizar, levar a ternura de Deus para o homem ferido. O homem precisa da ternura de Deus. O homem não precisa de muitos anúncios enfáticos, muitas palavras rebuscadas, muitas pregações profundas. O mundo precisa do rosto misericordioso do Pai, de Jesus, que está no seu rosto. Por isso, uma vida de unidade com Deus, de intimidade com Deus, vai cada vez mais tornar o nosso rosto a imagem do rosto do Pai, a imagem do rosto de Jesus. Na homilia que o Papa Francisco fez, uma missa crismal em 2014, ele disse: o sacerdote missionário não é um funcionário do sagrado, mas um homem do dom. A alegria do sacerdote nasce do encontro com o Senhor e se renova quando sai para dar o Evangelho aos outros. Olha que profundidade e simplicidade do Papa Francisco. O sacerdote missionário não é um funcionário do sagrado, mas um homem do dom, aquele que se doa, que se entrega, que se oferta. E ele diz ainda: a alegria do sacerdote nasce do encontro com o Senhor, como eu falei ainda há pouco, precisamos ter essa vida de intimidade, e se renova quando sai para dar o Evangelho ao outro. Na missão a gente renova as nossas forças quando a gente se dá. Você vai sentir isso na sua vida. Eu garanto a você que quanto mais você se entregar na missão, claro, tendo como fonte essa união com Deus, mais você vai se sentir realizado. Porque na verdade nós nos realizamos quando nós fazemos o que queremos. Essa autorrealização está muito longe de ser a felicidade da nossa vida. A nossa realização não está naquilo que eu quero fazer para me satisfazer, mas a minha realização está naquilo que Deus quer que eu faça. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me dou, mais eu me realizo. Meus irmãos, estamos diante de um tempo onde a igreja nos chama à missão. Como é importante que nesse tempo que os últimos papas falam tanto de missão, Deus nos dá uma graça nova no carisma, que é essa casa de formação para seminaristas, missionários da comunidade de aliança, e o convite é para você. Por isso você está fazendo este retiro, por isso você está se colocando em oração para ouvir a voz de Deus. E é importante que seja a voz de Deus a conduzir a sua decisão, não outra voz. Não tenha medo. Isso é uma das coisas que o Papa João Paulo II também falou desde o início do seu pontificado. Não tenhais medo de acolher a Cristo. Ele dá sempre o melhor, Ele dá sempre
aquilo que nós precisamos. Deus cuida de nós. Então, na nossa missão, a gente vai ser sempre surpreendido com o cuidado de Deus. Eu experimento esse cuidado como comunidade de vida em missão. Eu experimento esse cuidado todos os dias na minha vida. Portanto, queridos, queria concluir esta motivação sobre o sacerdócio missionário, dizendo que a igreja precisa de sacerdotes apaixonados por Cristo e pela missão. Sacerdotes que rezem como Moisés, caminhem como Paulo e sirvam como Jesus. O sacerdote missionário é aquele que vive a Eucaristia como centro da sua vida. O altar, a Eucaristia, é o centro da minha vida. É aquele que anuncia a palavra com coragem. Não tenhais medo, não tenhais medo, anunciar a palavra com coragem. E é aquele que se faz próximo do povo com ternura, com caridade, com alegria, com amor. São João Paulo II verdadeiramente acendeu a chama da missão. Bento XVI aprofundou essa chama na verdade e na caridade. E Francisco transformou tudo isso em movimento de saída e de misericórdia. O sacerdote, diz Francisco, é um homem em saída, enviado a levar o perfume do Evangelho aonde a vida está ferida. Vou repetir essa última frase do Papa Francisco. O sacerdote é um homem em saída, enviado a levar o perfume do Evangelho aonde a vida está ferida. Meus irmãos, que a bem-aventurada Virgem Maria possa nos acompanhar nesse retiro e nos ajudar a tomar a decisão que Deus quer. Deus quer fazer de nós missionários. Deus quer homens capazes de dizer sim ao seu apelo missionário. Mas é importante fazer um bom discernimento para ouvir a voz de Deus. Que a Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, nos abençoe. Ela que é a esposa do Espírito, a porta do céu, a Rainha da Paz, nos cubra com seu manto e nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.